Olá cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje a gente vai falar de um dos pilares fundamentais do desenvolvimento de uma boa cerveja, o equilíbrio. Muita gente já ouviu dizer que tal cerveja é balanceada, tal cerveja é desbalanceada, tal cerveja é equilibrada, mas o que isso realmente quer dizer? Como a gente pode quantificar isso e usar isso a nosso favor para fazer uma cerveja balanceada e melhor? Hoje a gente vai ver sobre o cálculo do parâmetro Bitterness Ratio, ou taxa de amargor. Vamos lá? Pode ser um fato difícil de aceitar, mas a cerveja é uma bebida doce. No processo de produção da cerveja, durante a sacarificação, são produzidos açúcares que não vão virar álcool e vão permanecer lá na cerveja. E o fato é que, em geral, bebidas doces são enjoativas e não muito refrescantes. Para a cerveja ter um alto drinkability, que é aquela característica de você poder tomar 5, 10, 15 copos e ainda querer tomar mais, esse dulçor tem que ser parcialmente suprimido. E essa é uma das funções do lúpulo. Muito antigamente se usava alguns outros tipos de especiarias, como algumas ervas amargas, canela, gengibre, zimbro, mas o lúpulo desempenhou esse papel tão bem que praticamente suprimiu todos os outros. O lúpulo ele é uma fonte agradável de amargor, diferente do boldo, por exemplo, e hoje ele é o padrão para equilibrar o dulçor da cerveja. Agora, o excesso de lúpulo, que vai ocasionar no excesso de amargor, também é uma coisa ruim. Em geral, a gente não gosta de coisas muito amargas. Dessa forma, o excesso de lúpulo também causa desequilíbrio. Então, o que a gente busca é um balanço entre a quantidade de lúpulo e a quantidade de dulçor causada pela quantidade de malte. Aí tem o caso de outras bebidas, como sucos de frutas, que são bebidas doces, ou refrigerantes, que são bebidas muito doces. Como que essas bebidas elas não são enjoativas e não são amargas? Porque elas também são equilibradas. O dulçor desse outro tipo de bebida é equilibrado pela acidez. Pensa no seguinte caso, pega um copo com água e coloca açúcar ou mel dentro. Só fonte de dulçor, não tem acidez, não tem amargor. Quanto disso você vai conseguir tomar? Pois a cerveja ela foi assim por bastante tempo. Geralmente quando a gente fala de cerveja, a gente fala de IBU. Tal cerveja tem tanto de IBU. E com base nisso a gente fala se ela é muito amarga ou se ela não é amarga. Mas essa variável ela é realmente um pouco superestimada e talvez pode não representar a realidade do amargor da cerveja. Por exemplo, uma American Light Lager com 50 de IBU, ela é brutalmente amarga. Já uma Imperial Stout com os mesmos 50 de IBU é uma cerveja doce. A percepção do amargor e a percepção do dulçor, elas são mutuamente alteradas pela quantidade de dulçor e pela quantidade de amargor. Quanto mais dulçor a gente tem, menos a gente percebe o amargor. E o caso contrário é válido também. Então existe um parâmetro chamado Bitterness Ratio, que é basicamente uma razão entre a quantidade de amargor, representado pelo IBU, e a quantidade de dulçor, representado pela quantidade de malte. Essa variável também é chamada de razão BU-GU, que é Bitterness Unit sobre Gravity Units. E esse parâmetro foi inicialmente proposto por Ray Daniels no livro Designing Great Beers, que é um livro muito legal, por sinal. E para a gente calcular isso, a gente simplesmente divide o IBU da cerveja pelos últimos dígitos da gravidade original. Então vamos tomar como exemplo uma cerveja de 25 de IBU e 50 de SG, 1050 de SG. A gente vai pegar 25 e dividir por 50, sem considerar 1, ou seja, a SG vezes 1000. E nesse caso a gente ficaria com uma razão BU-GU ou com uma taxa de amargor de 0,5. E só para se ter uma ideia, uma taxa de amargor de 1, por exemplo, é uma taxa de amargor muito alta, uma cerveja bastante amarga, enquanto uma taxa de amargor de 0,1 representa uma cerveja muito pouco amarga. E como que a gente aplica isso na nossa receita, na nossa formulação de receita? Cada estilo de cerveja tem uma razão BU-GU ideal. Por exemplo, as IPAs, dependendo do subestilo delas, podem variar lá entre 7 e 8, chegando até mais que 1 no caso da Imperial IPA. Já cervejas como Weiss, Belgian Blonde, Witbier, elas têm essa razão lá embaixo, em torno de 0,2 a 0,3. Se atentar a essa variável de equilíbrio é muito mais importante do que se atentar simplesmente ao IBU dito num estilo. E apesar do cálculo desse valor ideal ser bem fácil,
eu sempre uso o site Mad Alchemist como referência. Mas por comodidade mesmo, por facilidade, você entra lá e olha e já formula a receita. Lá tá tudo num gráfico bem bonito. Só que esse valor de referência ele também não deve ser encarado como algo absoluto. Se tal estilo tem razão BU-GU ideal de 0,76, nada impede também que você vá para um 0,78, 0,74. Se você deslocar para cima, você vai estar deslocando o equilíbrio no sentido do amargor. Se você deslocar para baixo, você vai estar deslocando o equilíbrio no sentido do dulçor. E a gente pode ter cervejas muito amargas desequilibradas para o lado do dulçor. Por exemplo, a gente pode ter uma Imperial IPA, que se eu não me engano lá é 1,1, 1,2 a razão ideal, e você faz ela com 1 e deixa ela ainda com 100 de BU. Ela vai ser uma cerveja realmente, vai ser amarga, só que ela vai ser uma cerveja desequilibrada. Quando você tomar, você vai perceber que ela não está certa por algum motivo. Tem alguma coisa lá que não está legal. Ela está um pouco mais doce do que deveria, apesar de estar bastante amarga. Ou ainda pode ter o caso daqueles caras que acham que lúpulo é tudo na vida e quanto mais lúpulo colocar, o amargor é melhor e amargor é isso e amargor é aquilo. Aí você pega lá uma American IPA e realmente ela ainda está dentro do estilo, se você olhar o IBU, está lá na faixa superior do IBU do estilo, só que a razão BU-GU dela tá quase 1. Você vai ser aquela IPA amarga ruim, aquela IPA que você não vai gostar, que as pessoas dizem que gostam, mas na realidade gostam mais ou menos. Então, quando formular uma receita, tenta não afastar muito a princípio desse equilíbrio ideal. Equilíbrio é fundamental dentro de uma boa cerveja. Tenho certeza que se levar isso em consideração, você nunca vai formular uma receita ruim. Claro, depois tem a execução, usar os ingredientes certos e tal. Mas isso é a base para uma cerveja boa. E esse assunto ainda pode ser aprofundado se a gente levar em conta a atenuação. Se a cerveja for menos atenuada, ela vai ter mais açúcares residuais e vai deslocar o equilíbrio. Se a cerveja for mais atenuada, ela vai ter menos açúcares residuais e vai alterar o equilíbrio também. Só que isso é um assunto talvez para um próximo vídeo, caso vocês se interessem por esse assunto. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. Se você é novo no canal, não se esquece de inscrever. E muito obrigado e até semana que vem.